Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui com vocês é o professor Fernando Florencio da Silva, certo? Sigam-me lá no Instagram, eu deixei no meu canal o link para que vocês vão lá, né, e possam me seguir, tá? Professor Fernando Silva, ok? Peço para que vocês, desde já, curtam e também se inscrevam no meu canal, tá certo? Por quê? Porque aí vocês vão estar recebendo sempre a notificação, né? E apertem lá no sininho também, deixem ativa a notificação, porque vocês aí recebem essa notificação sempre que eu postar algum vídeo novo e vocês não perdem conteúdo nenhum, certo? Eu sou professor de Geografia e vou estar trabalhando aqui com vocês, né, nessa aula, alguns conceitos importantes, digamos assim, a introdução, certo? Dos estudos quanto a esta ciência, essa disciplina chamada Geografia. Então a gente vai ver hoje alguns conceitos sobre geografia, né, espaço geográfico, a paisagem e o lugar. Bora lá? Então, inicialmente, o que é geografia? Certo? Aqui ao centro do slide eu coloquei o símbolo da geografia, que seria aqui, ele está um pouco mais animado, digamos assim, mas é o globo terrestre, certo? O símbolo dessa ciência é o globo terrestre. Porém, nem sempre ela foi considerada realmente uma ciência. A gente vai ver que ao longo da história, a geografia ela nasce na antiguidade, lá com os gregos, né, chamada geografia clássica. Ela vai evoluindo ao longo do tempo, mas ela só vem realmente se tornar uma ciência a partir do finalzinho do século XIX e início do século XX, certo? Mas vamos lá primeiro para o significado da palavra. A palavra geografia, ela tem origem grega, como eu acabei de falar a vocês, e nós temos dois radicais aí que formam essa palavra. O primeiro radical é geo, que quer dizer terra, e o segundo radical é grafos, que quer dizer descrição ou escrever. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal da palavra geografia, nós teríamos que esta área do conhecimento, né, a partir dessa tradução, significaria descrição da terra. Porém, a gente vai ver ao longo dos estudos aqui que a geografia ela não se limita apenas a esse contexto de descrição da Terra. Na verdade, atualmente a gente já sabe que essa é uma visão ultrapassada, tá certo? Aí, desse campo do conhecimento. Por quê? Porque a partir do século XIX, né, que a gente vai ter aí teóricos como Alexandre von Humboldt, Carl Ritter, Frederick Hatzel e Paul Vidal de Lablache, que vão iniciar o processo de sistematização, tá certo? Da geografia enquanto ciência, né? Criando os seus métodos, os métodos específicos para poder serem utilizados nesse campo do conhecimento e também, principalmente, definindo ali ou buscando definir, né, ali o seu objeto de estudo, o seu objeto de análise. Por quê? Porque toda ciência, principalmente numa compreensão do método positivista, toda ciência tem que ter o seu método de estudo e também o seu objeto de estudo. O que é que essa ciência estuda, ok? E nós sabemos hoje que é a partir desse processo que se inicia no final do século XIX e dá continuidade ao longo do século XX, que a geografia ela é sistematizada, torna-se uma ciência, tá certo? E o seu objeto de estudo fica definido como o espaço geográfico. E aí nós vamos ver que o espaço geográfico nada mais é do que o resultado, tá certo? Da relação aqui, como eu coloquei para vocês, ó, da relação existente entre seres humanos que estão organizados em sociedade, certo? E a natureza, né? Principalmente quando o quê? Quando esses seres humanos vão até essa natureza e retiram dela todos os elementos, digamos assim, né? Toda a matéria-prima que ele necessita para suprir ali a sua vida cotidiana, né? E essa relação, essa interação, ela se dá ao longo do tempo no espaço. Então, a gente vai compreender o espaço geográfico como esse novo espaço que é criado a partir da relação entre os seres humanos e a natureza, tá certo? E esse ficou definido, né, com os teóricos que eu acabei de falar para vocês, com os geógrafos, que este seria o objeto de análise, o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, principalmente aí a partir do século XIX. Beleza? Deu para entender essa primeira parte introdutória? Nós temos a definição da palavra geografia, que numa tradução literal significaria descrição da Terra, mas nós sabemos que a geografia não se limita apenas a isso, ela é um campo, né, do conhecimento científico, ela é uma ciência e ela tem um objeto de estudo definido, que é o espaço geográfico, e esse
objeto, ele nada mais é do que a relação, a interação, tá certo? Entre o homem, né, o ser humano, a sociedade organizada e a natureza, ok? Vamos para o segundo ponto. Aqui eu vou trazer para vocês algumas categorias da geografia. A geografia, ao definir, né, o seu objeto de estudo, ela também utiliza categorias de análise desse espaço geográfico, tá certo? Uma dessas categorias é o lugar geográfico. Você pode imaginar que o lugar em outras áreas do conhecimento pode ficar definido como uma parte do espaço aqui, né? Nós digamos este lugar, nós costumamos dizer. Mas para a geografia, o que quer dizer a palavra? O que quer dizer a categoria lugar? Então, para a geografia, o lugar ele é compreendido como uma porção do espaço geográfico. Todas as categorias, né, nós utilizamos basicamente 5 categorias, de maneira bem didática, 5 categorias para estudar o espaço geográfico, que é espaço, lugar, paisagem, região e território, certo? E o lugar é uma dessas porções de todo esse espaço geográfico. Todas essas 5 categorias são, na verdade, né, porções, partes, formas de observar, digamos assim, o espaço geográfico. E o lugar é um destes. E que tipo de espaço ou que porção do espaço é esta que nós chamamos de lugar na geografia? É o espaço que tem grande significado para o indivíduo, tá certo? É aquele espaço em que o indivíduo ele tem vivência, em que ele conhece muito bem, em que ele se relacionou, digamos assim, criou interação maiores ali ao longo da sua vida naquele espaço, né? Nós temos aí 2 palavras que definem muito bem esse espaço chamado lugar, que é a ideia de familiaridade e afetividade, tá certo? Então, o lugar ele seria o espaço, a porção do espaço em que o indivíduo tanto tem grande significado, na verdade, aquele espaço tem grande significado para o indivíduo, como também ele tem relações de familiaridade e afetividade. E em outro conceito seria a menor dimensão do espaço. Então, quando a gente vai pensar numa perspectiva geográfica de lugar, essa porção do espaço seria a menor dimensão ali para ser estudada, tá certo? E eu trouxe como exemplo aqui nas figuras que vocês podem ver, aqui ao lado, certo? A cidade, a sua cidade pode ser considerada um lugar, né? O seu lugar. Por quê? Porque é nela onde você tem as maiores relações, né, afetivas, digamos assim. Você conhece muito bem diante de outras cidades, outros espaços, tá certo? E principalmente aqui sua casa, eu destaquei o quarto, né? O quarto em suma, digamos assim, um dos melhores exemplos de lugar que a gente pode destacar. Por quê? Porque é nele onde você tem ali, digamos, grande significância, né? Vivência, você conhece seu quarto, suas coisas estão distribuídas ali, esses objetos eles têm significados para você, né? Tem relevância, certo? Tem questões sentimentais que estão ligadas a esse espaço. Então sua casa, né? No caso aí principalmente seu quarto, seria um espaço que a gente poderia também considerar como lugar, mas também sua cidade, certo? Entendido esse ponto, vamos passar para o próximo, certo? Vamos lá, outra categoria também de destaque importante é a paisagem. E o que é que seria a paisagem no contexto geográfico? Vamos lá. Para o geógrafo Milton Santos, geógrafo brasileiro, né, de origem baiana, a paisagem, para a geografia, ela é tudo aquilo que a nossa visão alcança, certo? Mas veja que o conceito de paisagem como porção do espaço não se limita apenas a essa visão, né? Por quê? Porque a paisagem ela também pode ser detectada, ela também pode ser percebida pelos outros sentidos humanos. Então, visão, olfato, paladar, tato, tá certo? São, digamos, esses sentidos humanos que vão perceber toda a paisagem e todo esse espaço, né, que é percebido por esses sentidos pode ser considerado paisagem. Para que você tenha uma ideia, eu destaquei uma imagem aqui, essa imagem em movimento, né? Para que a gente tenha uma noção de que a paisagem ela também está em movimento, ela não é uma fotografia estática para a geografia, entendem? Não é uma fotografia estática, principalmente quando a gente pensa na ideia de paisagem, uma fotografia de um local com elementos naturais, né? Uma paisagem, por exemplo, de uma cachoeira, de um lago e tudo mais.
a paisagem para a geografia, ela é tudo aquilo que pode ser percebido, digamos assim, todo o espaço que pode ser percebido, observado pelo ser humano. Digamos que é o primeiro contato, é o espaço onde o ser humano tem um primeiro contato, certo? Com ele ali, no caso, né? E ele tem movimento, certo? A paisagem tem movimento, a paisagem tem os odores, tem os sons, e tudo isso que é percebido pelos seres humanos, a partir dos seus 5 sentidos, vai compor o que a gente chama na geografia de paisagem. Como vocês podem ver aqui na imagem que eu destaquei, certo? Aqui, né, uma imagem de uma via urbana bem frenética, aí, com bastante movimento, e imaginem aí que o som de buzinas, dos motores dos carros, né, tudo isso vai compor ali do movimento em si, vai compor o que a gente chama de paisagem, os odores que você pode estar sentindo ao passar numa via como essa, certo? As lembranças que você terá, porque as sensações elas também compõem a paisagem, certo? Então é todo aquele espaço, digamos que é percebido pelo ser humano, e aquela primeira sensação, a primeira percepção ali espacial é o que a gente chama de paisagem, ok? A paisagem ela pode ser dividida basicamente em 2 grandes grupos, em 2 tipos, certo? Ela pode ser classificada em 2 tipos, certo? Que é a paisagem natural, né? As paisagens naturais, e também as paisagens artificiais ou culturais, que são geográficas, certo? Como é que a gente faz essa diferenciação entre uma paisagem natural e uma paisagem artificial? Basicamente é a partir da predominância de elementos que a gente vai encontrar nestas paisagens, certo? Se você tem uma paisagem, você consegue observar uma paisagem em que nela, né, predomina elementos naturais, como aqui, por exemplo, rios, vegetação, tá certo? Animais silvestres, cuidado com esse conceito, montanhas, né, lagos e vegetação, entre outros exemplos. Se a predominância desses elementos, né, naquele espaço forem de elementos naturais, então a paisagem será uma paisagem natural. Porém, se você consegue observar que a predominância naquele espaço é de elementos artificiais, elementos culturais, elementos que são frutos, né, que têm origem aí na criação humana, na transformação humana, né, que são criados por seres humanos, então você vai classificar aquela paisagem como cultural ou artificial, tá certo? Que elementos são esses? Então, por exemplo, aqui, ó, pontes, prédios, casas, ruas, certo? Animais domésticos, por isso que eu pedi cuidado com a questão dos animais silvestres. Por quê? Porque são elementos aí que fazem parte do contexto cultural, de criação humana, tá certo? Ok? Deu para entender essa questão? Então você vai classificar a paisagem em 2 grandes grupos, em 2 tipos. Paisagens naturais, paisagens artificiais. Como é que eu faço essa diferenciação? A partir da predominância dos elementos que eu encontro dentro daquele espaço. Se predominam, grande maioria, é isso que eu quero dizer. Se predominam elementos naturais, a paisagem é natural. Se predominam elementos artificiais, a paisagem é artificial ou cultural. Ok? Próximo passo, bora lá. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Observem aqui ao lado, digamos que na figura número 1, colocar aqui, figura número 1, certo? Nós temos uma paisagem natural. Por quê? A paisagem ela reflete aqui, né, as cataratas do Iguaçu, fica no Paraná. Essa na porção brasileira, formada por uma queda d'água aí de mais ou menos 275, na verdade 275 quedas d'água. É um ponto turístico aqui, considerado um dos mais importantes, né, pontos turísticos naturais do Brasil, fica no estado do Paraná. E nós conseguimos observar, certo, que aqui os elementos que predominam nessa imagem são elementos naturais. Então você tem um rio, né, Iguaçu, aqui, certo? Aqui é parte de vegetação, né, certo? As cataratas mesmo em si, né, e a continuidade do rio, rochas, tudo mais. Aqui uma pequena ponte que serve para observação, né, dos turistas que vêm até as cataratas, certo? Então predomina a grande maioria dos elementos encontrados nessa imagem são de quê? De elementos naturais. Então eu vou classificar essa paisagem como paisagem natural. Aqui na figura número 2, quase que eu não consegui fazer um 2 aqui, né? Nós vamos ter o inverso. Aqui é a Estátua da Liberdade, bem à frente,
né, em Nova York, nos Estados Unidos, um presente dado aí pela França aos Estados Unidos em comemoração ao centenário de independência do país. A França foi lá, né, por cultuar esses valores de liberdade, deu essa estátua que representa, né, esse símbolo de liberdade aos Estados Unidos em comemoração aí aos 100 anos de independência dos Estados Unidos, que se deu no dia 4 de junho de 1776, certo? A entrega da estátua ela se deu um tempo, mais de 100 anos depois, por causa do centenário, e se eu não me engano, um pouco mais de 10 anos, né? Se eu não me engano, foi em 1886. Depois você vai dar uma conferida nos links aqui, que vocês conseguem a informação. Mas o que é que eu quero dizer com essa paisagem aqui? Se você observa, né, se você observar, os elementos predominantes nesta fotografia são elementos o quê? Elementos artificiais, elementos culturais, né? Elementos criados pelo ser humano. Então essa paisagem seria uma paisagem geográfica, artificial ou cultural, certo? Deu para entender a diferença? Vamos lá para o próximo ponto. Aqui a gente vai ver que essa paisagem ela se transforma, as paisagens, né? Elas se transformam ao longo do tempo. As paisagens são dinâmicas, certo? E o que é que causa essas transformações? São os agentes, certo? Nós temos agentes, né? Fatores, digamos assim, que agem na transformação das paisagens. Nós podemos dizer que há a ação da natureza, certo? Que transforma a paisagem, e a ação humana. A ação da natureza ela se dá, digamos assim, por meio de duas dinâmicas, duas formas, através da dinâmica interna e através da dinâmica externa. A dinâmica interna seriam por processos, digamos ali, que são endógenos, né? que funcionam, fatores que influenciam na transformação e que vêm de dentro do planeta Terra, tá certo? Por isso que interno, por isso que a palavra endógeno também. A exemplo, eu poderia citar o tectonismo, né? Ali digamos que toda a dinâmica e movimento das placas tectônicas, elas transformam a paisagem e elas são fatores endógenos à Terra. Vulcanismo também, que é uma consequência, digamos assim, do próprio tectonismo em si, certo? Então, basicamente, eu resumiria os agentes da ação da natureza aí, internos, né, que transformam a paisagem em tectonismo e vulcanismo. Então, são movimentos, fatores que transformam a paisagem de dentro para fora, tá certo? Mas nós temos também ali a dinâmica externa, os fatores exógenos, certo? Basicamente, nós temos o intemperismo, né? O que é o intemperismo? É todo o processo, né, de desgaste erosivo, digamos assim, também, né, que são causados aí por fatores externos digamos, à crosta terrestre. Está na crosta, né, ali na primeira camada da Terra, mas que não estão dentro do planeta Terra, certo? E basicamente seria aí fatores ligados ao intemperismo, causados por rios, que a gente chama de fluviais, pluviais, que seriam causados por meio de chuvas, tempestades, certo? Eólico, que é pela força dos ventos, então você tem aqui tornados, furacões, entre outros. Químico e biológico, né? A partir da relação entre os elementos, aqui no caso elementos químicos, e aqui entre a própria fauna e flora, né? Que você tem ali a ação da fauna e flora sobre a superfície da Terra. Então, todos esses agentes aqui, né, podem ser considerados agentes da natureza, e eu posso dividir ele em dois grupos, que seriam da dinâmica interna e também o da dinâmica externa, ok? Mas nós temos também os agentes da ação humana, né? Então nós temos digamos, o agente de transformação da ação humana mais direto e o indireto. O que é que seria o agente de transformação da paisagem humano direto? É quando o ser humano ele altera diretamente o espaço ao seu redor. Então, por exemplo, através de alguma atividade econômica, imagine aí a mineração, certo? Então é através da mineração, o ser humano vai lá, né? Ele extrai do solo um determinado recurso mineral qual ele precisa. Vou citar um exemplo aqui, o ferro. Ele tem que criar grandes minas, né, que são como se fossem grandes buracos
ali para poder escavar aquele lugar e minerar aquele lugar, retirando dali só os elementos que servem ali para aquela necessidade, no caso seria o ferro, para a construção de ferragem, aço, entre outros objetos, tá certo? Então, o ser humano vai lá e altera a paisagem diretamente, ele mesmo vai lá e altera a paisagem. Porém, nós temos também a maneira, digamos, indireta de alteração da paisagem. E um bom exemplo é a questão da chuva ácida. Então, imagina que o ser humano foi lá, desmatou uma determinada área de floresta e para limpar aquela área colocou fogo, né? Esse fogo ele vai consumir, tá certo? Aquela vegetação que estava naquela área e por meio da combustão, né? Ele vai transformar aquela vegetação em um gás chamado dióxido de carbono. Esse gás vai ser lançado na atmosfera e ele vai interagir com gotículas de água que estão ali na atmosfera, pairando a atmosfera, vão ser levadas para uma outra área, certo? E ali, através do processo de formação de chuva, né, vão ser descarregadas em uma outra área, formando assim o que a gente chama de chuva ácida, quando você tem essa interação entre gotículas de água com partículas de carbono ali do gás carbônico também, certo? E acaba corroendo vegetações, outras vegetações, né? E áreas até mesmo com construções e tudo mais. Então é uma transformação que ela se dá de maneira indireta. O ser humano não foi lá diretamente naquela área e a transformou, mas é como se fosse uma consequência, tá certo? Uma consequência da ação humana em um determinado lugar, certo? Aqui eu trouxe dois exemplos para que a gente tenha uma noção de como é essa transformação, de como a paisagem é dinâmica, através aí dos agentes naturais e também dos agentes, né, do agente ser humano em si. Trouxe o exemplo no caso do vulcão aqui, Anak Krakatoa, que entrou em erupção no dia 11 de abril, certo? Agora de 2020. Foi um dos maiores, o som, né? Foi um dos maiores registros aí de toda a história, certo? Mas felizmente ele não chegou a causar maiores danos do que isso, né? Felizmente não matou ninguém. Porém, ano passado, finalzinho do ano, ele entrou em erupção e causou, né, grandes abalos sísmicos ali na região. No caso, ele entrou em erupção por causa disso. Isso gerou tsunamis ali que chegaram até o litoral de ilhas, né, que ficam na Indonésia, matando quase 400 pessoas. Então, o Anak Krakatoa em si é o filho do antigo Krakatoa, né? Em que em 1883 ele entra em erupção e é a maior, né, já registrada em toda a história, que chegou a matar aí, quase 40 mil pessoas, certo? Eu deixei nas referências links ali que trazem mais informações sobre essas notícias, né, sobre esse dado histórico. Para vocês terem uma ideia, o som, né, da explosão causada lá em 1883, ele foi sentido a mais de 15 mil quilômetros de distância da ilha do Krakatoa, que fica ali na Indonésia, certo? Isso lá em 1883. Aqui eu trouxe um segundo exemplo, né, que é o caso ali de como a ação humana transforma também a paisagem e atualmente cada vez mais rápido, né? Isso pode acontecer. Aí quando foi a construção, né, do primeiro hospital chinês, digamos que seria para o tratamento das vítimas ali da Covid-19, né, causada pelo novo coronavírus, já que a gente está dentro desse contexto de pandemia, certo? Eu trouxe essa imagem, eu trouxe essa notícia, né? Um hospital enorme com mais de 1000 leitos e foi construído em apenas 8 dias. Então vejam a capacidade, né, que o ser humano tem de transformar o espaço e que como isso tem se tornado cada vez mais rápido, né? Essa capacidade, certo? Aqui eu trouxe alguns conceitos para que vocês entendam como é que se dá essa transformação, principalmente aí advindas da ação humana. Então, o primeiro conceito seria o conceito de trabalho. E o que é trabalho? Trabalho nada mais é do que toda atividade humana, olha, que tem por objetivo suprir necessidades. Quais necessidades? Alimentação, moradia, lazer, transporte, e que se utiliza da técnica para poder fazer, né, aquela transformação. Então veja, não é toda a ação humana que eu posso considerar como trabalho, não. Eu só posso considerar como trabalho a ação humana que, através da técnica, né, transforma a natureza com o objetivo de suprir necessidades humanas, tá certo? E o que é que seria a técnica?
A técnica, ela é entendida como conjunto, certo? Conjunto de quê? Tanto de conhecimento, ó, como de habilidades, instrumentos ou ferramentas que o ser humano aplica no trabalho, na ação propriamente dita. O trabalho é a ação, é o agir, né? Em busca de suprir necessidades. E o que é a técnica? É tudo aquilo que é utilizado para poder tornar, digamos assim, mais eficaz, né, essa ação. Então, o conhecimento aplicado, tá certo? As ferramentas que vão ser utilizadas, né? Tudo isso, todos os instrumentos ali, todo esse conjunto eu vou chamar de técnica, certo? E o que é a matéria-prima? Outro conceito relevante também, o que é a matéria-prima? A matéria-prima são os elementos essenciais para a fabricação de um produto. Então, quando o ser humano ele desempenha o trabalho, que é a ação, né? Por meio da técnica, que é todo esse conjunto de conhecimento e ferramentas, ele visa extrair da natureza algo. Inicialmente, né, esse algo é chamado de matéria-prima, que digamos seria ali o elemento mais bruto, né, para pegar esse elemento e transformar ele em algo novo, em algo diferente, tá certo? Esse algo novo, esse algo diferente é o que nós chamamos de espaço geográfico, tá certo? Para vocês terem ideia, todo esse contexto de transformação da paisagem, né, ele gera um novo espaço. Porque antes nós tínhamos o espaço natural, com os elementos naturais, com os elementos que têm origem na natureza. Quando o ser humano vai lá, aplica a técnica, usa o trabalho, né, e extrai matéria-prima e transforma essa matéria-prima em um novo espaço, em um novo objeto, esse novo espaço, esse novo objeto é chamado de espaço geográfico, é o espaço em que o homem, né, criou a partir ou transformou a partir da relação, da interação com a natureza para suprir suas próprias necessidades, beleza? Aqui eu trouxe o exemplo, por exemplo, da questão da fabricação do papel, né? Então você vai ver aqui que inicialmente você tem um processo de plantio, certo? Do eucalipto, que é uma planta australiana, né? E ela é utilizada para a fabricação do papel porque contém nela a matéria-prima utilizada para fabricar esse objeto, né? Esse recurso, que é a celulose. Então, há no eucalipto uma grande quantidade de celulose. Então, a madeira do eucalipto, né, ela tem uma grande concentração de celulose. Então, é extraído, aqui seria o primeiro processo, é o plantio, leva cerca de 6 anos, certo? Para que o eucalipto chegue no ponto, digamos assim, para que se extraia a celulose, para que dela venha se construir o papel, né? Fabricar o papel, certo? É retirado, né? As árvores são retiradas depois que ela chega nesse ponto. Aqui passa por um processo de tratamento, digamos assim, da celulose. Primeiro, aqui no caso não é nenhum tratamento, é realmente a divisão, né? Digamos, a separação da celulose de outros elementos que contém ali na madeira do eucalipto. E por último, nós temos aqui o processo de tratamento. Vai tratar essa celulose para que ela se transforme em papel, certo? Para que ela venha se transformar em papel, que seria o último processo aqui, né? Nesse caso aqui só está mostrando uma parte, como seria a reciclagem desse papel. Então depois de utilizado, né, ele volta aqui para o processo, novamente de tratamento, porque ele continua tendo celulose, né, até se transformar em papel de novo. Isso aqui vira um ciclo. Mas basicamente o processo é esse. Nós temos aqui primeiro, número 1, plantio do eucalipto, leva cerca de 6 anos, né, para que ele venha a chegar no ponto, para que seja extraída a celulose. Esse segundo passo aqui seria uma espécie de separação da celulose de outros elementos que tem na madeira do eucalipto. E o último aqui, terceiro, seria o tratamento dessa celulose e transformação em papel, certo? Em papel. Eu deixei um videozinho lá no link, né? Mostrando a vocês como é que se faz todo esse processo, certo? De um canal bem legal do YouTube. Eu só, infelizmente, acabei esquecendo o nome aqui do canal. Então, vocês vão lá, dêem uma olhada. Eu deixei o link aqui, certo? Vocês vão aqui no link, ó, pode clicar, que vocês vão ter acesso, né, a esse... Eu vou deixar na descrição, na verdade. Então, vocês vão lá embaixo na descrição e podem clicar no link que vocês vão ver o vídeo, certo? E como é todo esse processo de fabricação de papel numa fábrica brasileira chamada Suzano, beleza? E aí vocês vão entender como é que se dá, né, toda essa aplicação, transformação da paisagem utilizando o trabalho, porque você vai ter ação aqui,
de transformação, a técnica, que é todo esse conjunto de conhecimento e ferramentas, o maquinário, certo? Para poder, desde o plantio até ali a transformação do papel, tudo isso funcionar, tem que ter uma técnica, né? E a matéria-prima, no caso aí, que seria a celulose para a transformação do papel, e o produto final, que é o próprio papel em si, que compõe o espaço geográfico, porque na natureza você não encontra o papel, né? Papel propriamente dito como a gente utiliza ele, você encontra a celulose, que é a matéria-prima, e o ser humano vai lá, extrai essa matéria-prima, certo? Através do trabalho, a extração, transforma ela com a técnica, certo? E esse produto final compõe o espaço geográfico, que é um novo espaço que não é mais natural, certo? Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês tenham noção de que a técnica ela evolui ao longo da história, né? Ao longo do tempo, então desde das eras mais longínquas aí da antiguidade até o período mais atual, a contemporaneidade, nós vamos dizer que a técnica ela evolui. Então a forma como o ser humano aplica o trabalho foi evoluindo, se aprimorando. Quando eu trouxe o exemplo lá da construção do hospital, do primeiro hospital na China, vocês viram que é uma obra gigantesca feita em apenas 8 dias. Então a técnica ajuda para que essa transformação espacial seja cada vez mais eficaz e a cada dia mais acelerada, beleza? A técnica ela evolui, né, ao longo do tempo. Aqui eu deixei referências para que vocês, eu vou estar tentando disponibilizar através de um link esse slide aqui, para que vocês baixem ele, para que vocês estudem, revisem todo esse conteúdo, e vários links aqui para que vocês acessem as informações, né, que eu trouxe, que eu disponibilizei aqui para vocês. E aqui eu trouxe uma frase do grande professor Pierre-Louis de Piazzi, que diz assim: o pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender o que quer que seja apenas porque encontrou uma dificuldade. Então, por mais que vocês tenham dificuldade em aprender novos conceitos, né, novos conhecimentos, seja em qual área for, língua portuguesa, matemática, geografia, história, né, não parem de tentar aprender só porque você, ali numa primeira impressão, teve algum tipo de dificuldade. O processo de aprendizagem, ele requer esforço, certo? Ele requer repetição, revisão, ele requer consistência, persistência, certo? Então, para que a gente consolide um determinado aprendizado, a gente precisa implementar, né, todas essas habilidades que eu acabei de citar para vocês, né? Agradeço a cada um que assistiu a videoaula, tá certo? Revisem esse material, certo? E não deixem de curtir, beleza? Compartilhar, certo? E clicar lá no sininho para que vocês recebam, né? Se inscrevam no canal também, não esqueçam disso não, beleza? Porque sempre que eu mandar um conteúdo novo, vocês vão ser notificados, né? E o YouTube vai entender que o meu trabalho é importante, beleza? Então, vamos lá, compartilhem o vídeo, curtam, né? Se inscrevam e vamos fazer esse trabalho crescer, porque eu acho que é muito importante a divulgação, né, do conhecimento. Beleza? Agradeço a todos vocês e um abraço do professor Fernando aqui, né? Fiquem aí na paz e continuem se prevenindo do Covid, beleza? Da Covid.